Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre a mordomia cristã. Eu quero dividir com vocês algumas experiências e textos da Escritura que exigem de nós o cuidado com tudo quanto Deus nos dá. E para esta primeira mensagem, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 1 e 2. Abra aí sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós vamos orar suplicando a graça de Deus na exposição desse tema de raro valor, de grande relevância para a sua igreja, a igreja de Cristo, a noiva, que está aguardando o retorno do seu noivo para o enlace matrimonial e final, para as bodas do Cordeiro, como é definido pelos evangelistas. Curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, abre-nos o coração para compreendermos a verdade da Escritura, para que cresçamos mais na graça e no conhecimento de Ti. Que em tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja honrado, hoje e na eternidade. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar essa série de mensagens sobre a mordomia cristã, e esta primeira mensagem, ela nos traz uma definição do termo mordomia, e em seguida nós vamos trabalhar a mordomia do corpo, um período de pandemia, onde as pessoas estão confinadas, reclusas dentro de casa, sem muita coisa para fazer. Falar sobre a mordomia do corpo, eu acredito que seja de suma importância para a nossa vida, sobretudo para compreendermos o que é que Deus exige de nós, nesse cuidado que devemos ter com essa matéria, não é? Então, nós vamos falar sobre a mordomia cristã, a boa gestão de tudo o que Deus nos dá. Inicialmente, nós precisamos definir o que é mordomia. Eu não sei o que é que você pensa sobre isso. Eu não sei o que é que você imagina sobre esta palavra, mas ela é utilizada pelo apóstolo Paulo como despenseiros, e ela é traduzida da palavra grega oikonomos, que tem múltiplos significados. A expressão oikonomos, ou mordomo, ou despenseiro, pode indicar um administrador do lar ou dos afazeres do lar. Pode sinalizar um gerente ou um superintendente. Sinaliza também o responsável pelas receitas e despesas, aquela pessoa que fica com aquele livro do haver e do dever. A expressão também tem uma relação estreita no seu significado com o administrador de uma fazenda ou uma propriedade territorial. Meus irmãos, a palavra mordomo em português vem do latim majordomus, que tem o mesmo significado do grego oikonomos, como já dissemos aqui. Major em latim é maior ou principal, e domus, casa. A casa, nesse sentido, com tudo o que ela contém, e significa, assim como o mordomo é o principal servo, o que administra a casa do seu senhor também o é. Então, inicialmente, nós precisamos de compreender, primeiro, a definição da expressão mordomo, do grego oikonomos, sinalizando um conceito etimológico. Mas eu quero dar continuidade a este primeiro tema, essa primeira mensagem, falando também sobre a definição bíblica de mordomia, que aponta para o reconhecimento da soberania de Deus e a consciência do nosso cargo de depositários da vida
e das possessões e a administração de tudo de acordo com a vontade soberana de Deus. Desta forma, meu irmão querido, sendo mordomos, como na definição até aqui apresentada, nós precisamos de pensarmos como proprietários de tudo quanto Deus nos entregou. E se você olhar para o livro do Gênesis, você vai perceber exatamente isso. Quando nós afirmamos que devemos ser o proprietário ou os usuários daquilo que Deus nos entregou, nós consideramos o registro sacro lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 1, que aponta para Deus como o Criador e o proprietário de todas as coisas. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você continuar folheando a Bíblia lá no livro do Gênesis, você vai chegar à conclusão que Abraão foi um daqueles que entendeu que Deus fez tudo por sua sabedoria e poder e entregou aos homens para que sejam mordomos, administradores. Veja, Gênesis capítulo 14, verso 22, diz assim: mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Meus queridos, de fato, esse é o ensino da Escritura. Deus é absolutamente o proprietário de todas as coisas e Ele nos constituiu como mordomos, como administradores, para cuidar aquilo que é dele. Se você continuar folheando a Escritura Sagrada, agora lá na Salmodia, no Salmo 50, verso do 10 ao 12, você vai perceber como isso é claro. Veja o que diz o poeta sacro inspirado. Gênesis capítulo 50, verso do 10 ao 12. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto neles se contém. Então veja a consciência não somente de Abraão, mas do salmista, no Salmo de número 50, acerca de que Deus de fato é o grande proprietário e doador de todas as coisas que Ele criou. A mordomia cristã, meu querido irmão e amigo, ensina que Deus é o Senhor, que Deus é o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e a responsabilidade de administrar o que de direito pertence a ele, sendo os homens os seus mordomos. Então, de posse dessas informações que definem o termo mordomia ou mordomo, nós vamos, nessa primeira mensagem, tratar daquilo que é de fato um bem precioso para nós, que Deus nos deu e que Ele exige de nós que tenhamos todo cuidado. Você deve estar se perguntando, mas o que foi que eu recebi de Deus, pastor, que eu ainda não sei e que eu preciso cuidar bem? Meus queridos irmãos, nós somos mordomos do nosso corpo. E quando nós trabalhamos a mordomia cristã, nesse subtema, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, nós devemos nos lembrar que o corpo é a estrutura física do homem, foi criado por Deus com todo cuidado especial. Ao criar as demais coisas, o Senhor disse: haja. Quando, porém, criou o homem e o formou do pó da terra e soprou-lhe nas narinas, dando fôlego da vida, ele fez tudo pelas obras das suas mãos, e nós somos definidos com a coroa da criação. Então, quando nós tratamos sobre a mordomia do corpo, nós nos lembramos mais uma vez do relato do Gênesis. Veja aí, Gênesis capítulo 2, verso 7, a narrativa da criação nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser
alma vivente. Meus queridos, de fato, nós fomos modelados, criados pelas mãos do Todo-Poderoso. Enquanto que na criação geral o Senhor dava a palavra da ordem pelo seu poder, e haja luz e houve luz, e haja separação entre dia e noite, entre a parte seca e os oceanos ou os mares, tudo se fez. Quando da criação especial que é a humanidade, o Senhor fez tudo pelas obras benditas e poderosas das suas mãos. O problema é que há um conceito equivocado acerca da matéria, ou seja, do corpo, e subsiste desde o primeiro século, cuja ideia estabelecida pelos gnósticos é a de que a matéria é má. Com isso, eles negaram a encarnação do Senhor Jesus e afirmaram que Cristo veio apenas em espírito. Meus queridos, a Bíblia condena esta filosofia gnóstica que diminui o valor do corpo, já que eles transferem essa relação atribuída a Cristo, também trazendo implicações para o valor do corpo humano, definindo o corpo como a sede das paixões, e por isso é algo ruim e que deve ser desprezado. Meus queridos, se nós olharmos para a Escritura, agora no Novo Testamento, na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 2 e 3, nós vamos perceber que já havia essa discussão lá. João escreve uma das suas cartas para tratar o fato de que Cristo não veio apenas em espírito, mas ele tomou forma humana, remontando a obra que o Senhor fez através de Maria, quando recebeu o Salvador no seu ventre. Veja, 1 de João, capítulo 4, versos 2 e 3, combatendo o ensino gnóstico, o apóstolo diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meus queridos, esta filosofia gnóstica assevera que não devemos nos preocupar com a preservação e santificação do nosso corpo, pois sendo a matéria má, não importa o que façamos com o mesmo. No entanto, devemos lembrar que a Bíblia condena este conceito, afirmando que o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser objeto de cuidado especial de cada cristão. Meus queridos, nós percebemos isso, por exemplo, na linguagem paulina, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso do 19 ao 20. Abra aí a sua Bíblia. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso 19 e 20, a palavra de Deus nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, disse o apóstolo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, com esta afirmação de Paulo, que exorta aqueles irmãos a que tivessem cuidado com o corpo e fugisse da ideologia ou da filosofia dos gnósticos, nós recebemos alguns ensinos e, por que não dizer, algumas responsabilidades que vêm da parte de Deus. Se o corpo do cristão é de fato, como é, habitação do Espírito Santo, nós devemos primeiro alimentá-lo de maneira saudável. Veja, a alimentação é uma das fontes mais ricas para manter o seu corpo sadio. Por isso, você não deve ingerir qualquer coisa. Por isso, você não deve sair por aí comendo qualquer coisa apenas por causa de um modismo ou por seus interesses gastronômicos. Nós devemos pensar antes de botar para dentro, de degustar alguma coisa que possa afetar
o bom desenvolvimento e a saúde do nosso corpo, já que ele de fato é a habitação de Deus, é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Mas com isso, com esse cuidado, e que nós devemos alimentar o nosso corpo, ter uma boa dieta e ter uma vida saudável, nós precisamos de pensar também que quando Paulo afirma que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e nós precisamos de cuidar dele, então nós devemos higienizá-lo periodicamente. O cuidado, o asseio com o corpo, com o nosso corpo, é também um sinal que autentica a consciência de que todo cristão deve ter, de que ele é de fato a habitação de Deus e por isso deve ser higienizado periodicamente, ou seja, quando você deixa de cuidar do seu corpo, de higienizar o seu corpo, você está pecando contra Deus. Meus queridos, mas é importante também pensarmos que já que o nosso corpo é santuário, é habitação de Deus, nós precisamos de cuidar da saúde de forma preventiva. O cuidado preventivo do corpo evita muitas doenças e também muitos óbitos, de modo que nós precisamos de ter revisões médicas periódicas. Nós não devemos acumular e guardar a doença. O primeiro sinal que recebemos de que o nosso corpo não está funcionando bem, nós precisamos de recorrer àqueles que Deus instituiu como autoridade, que são os médicos, para que a partir dele, esse que é o santuário ou habitação do Espírito Santo de Deus, seja cuidado a partir de uma concepção da ciência. Então veja, já que o corpo é santuário do Espírito Santo, nós precisamos, primeiro, alimentá-lo de forma saudável, segundo, higienizá-lo periodicamente, terceiro, cuidar da nossa saúde preventivamente, quarto lugar, sendo o corpo santuário do Espírito Santo e uma máquina como de fato é, nós precisamos de preservar atividades físicas regulares. Eu não sei se você tem consciência, mas parte das doenças que se manifestam no nosso corpo é o produto do sedentarismo. Tem pessoas que não têm atividade física absolutamente nenhuma, que não conseguem desenvolver nenhuma atividade física. É muito comum muitas pessoas procurarem um médico tentando cuidar do corpo pela consciência de que o corpo é a habitação do Espírito Santo, e quando chegam lá, a primeira coisa que o médico prescreve é: você precisa de atividade física. Então, à luz desse ensino da mordomia do corpo, do cuidado com o corpo, se você não tem desenvolvido atividade física, você precisa começar pelo menos periodicamente com a caminhada. E se você eventualmente não tem feito isso, até por questões pessoais, quem sabe em pensar: será que eu estou habilitado, eu não corro risco de uma parada cardíaca? Então você precisa procurar um profissional para que ele lhe oriente, para que você cuide muito bem do seu corpo. Mas é importante, meus queridos irmãos, pensarmos que além do cuidado com as atividades físicas regulares que nós precisamos de pensar também sobre a necessidade da recreação, ou seja, de desenvolver atividades de lazer. Eu quero dizer para você que a recreação não pode ser apenas algo que faz parte da vida das crianças e dos adolescentes. Eu acredito que nós de meia idade ou as pessoas da terceira idade precisem muito mais de atividades recreativas do que as crianças e os adolescentes. Você oxigenar sua mente com aquilo que lhe dá prazer, e que esse prazer esteja de conformidade com a palavra de Deus, que seja algo do ponto de vista cultural que não ofenda a boa teologia e que não entre em confronto, que não se choque frontalmente com o ensino da boa teologia e de uma cosmovisão cristã
cuja orientação é bíblica, e você precisa de ter alguma atividade de recreação que possa de alguma forma aguçar o seu pensamento, oxigenar a sua cabeça, para que você esteja bem, para que as suas vibrações estejam boas, lhe conduzindo a um estado de alegria e de contentamento pela busca da oxigenação da sua mente através de atividades recreativas. Então perceba que a mordomia do corpo é algo que exige de nós um cuidado em todas as áreas. Nós precisamos de pensar em alimentá-lo de forma saudável, precisamos de pensar em higienizá-lo periodicamente, precisamos de pensar em cuidar da saúde preventivamente, devemos atentar para as práticas das atividades físicas, não devemos negligenciar as atividades de lazer, mas precisamos de pensar também, meus queridos irmãos, que enquanto crentes, nós precisamos de utilizar trajes decentes para cobrir o corpo, que é santuário do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, nesse quesito, muitas pessoas têm falhado. Falham os jovens, porque sem moderação se lançam para usar qualquer coisa, e falham também os pais que permitem que os filhos, meninos e sobretudo meninas, esteja expondo o seu corpo e de alguma forma provocando sensualidade e interesse por relacionamento sexual ilícito. Se você é mãe, você tem obrigação de fiscalizar o que a sua filha está vestindo. Se você é mãe e pai, os dois devem cuidar na hora de comprar a roupa para a menina ou para o rapaz, saber se aquilo não tem gerado sensualidade, se não tem provocado interesse por fornicação ou até mesmo por adultério. Meus queridos, não são poucos os cristãos que, barateando a graça de Deus, têm despido seu corpo, inclusive mulheres de meia idade, pessoas casadas que perderam o recato e o pudor com o uso do seu corpo e que se vestem de qualquer forma. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a cada lançamento de uma moda, de uma estação no ano, uma parte do corpo humano é despido, e geralmente aquelas partes que provocam sensualidade e interesse por relação sexual ilícita. Se pensarmos que os shorts que muitas mulheres têm vestido têm sido motivo de escândalo e de vergonha, e pensarmos que muitas pessoas na igreja têm se vestido assim, nós vamos nos envergonhar e nós vamos, de fato, ficarmos constrangidos com aquilo que muitas pessoas têm feito no uso de algumas indumentárias, de alguns vestuários que são um escândalo, uma vergonha. Então, se você de fato está alimentando o seu corpo de forma saudável, se você de fato está higienizando o seu corpo periodicamente, se você de fato tem cuidado da sua saúde preventivamente, se você tem praticado atividades físicas regulares, se você de fato tem desenvolvido atividades de lazer que promovam a glória de Deus, você precisa, se não está fazendo, começar a cuidar dos trajes indecentes que você ou que aqueles que estão sob a sua égide têm utilizado. De forma especial, é inadmissível aos pais crentes que permitam que as meninas e que os rapazes estejam exibindo partes do seu corpo e provocando sensualidade. A questão é que, se você não cuida dos trajes que você está vestindo, ou se você não cuida dos trajes que os seus filhos estão utilizando, você vai expô-los à prostituição. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, verso do 15 ao 18, advertindo seus leitores a que fugissem da prostituição. Veja, 1 Coríntios capítulo 6, verso do 15 ao 18, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não, responde o apóstolo.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, disse o apóstolo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Meu querido irmão, de fato, cuidar do nosso corpo é um dever. Deus escolheu fazer dele o seu templo. Há pessoas que acham que Deus, ele habita no templo físico, no prédio da igreja. Tem pessoas que têm uma relação com aquela parte ali onde fica o púlpito, que definem como altar, como algo que é sacrossanto. Na realidade, o que é santo e o que foi santificado pela obra perfeita e substitutiva de Cristo é o nosso corpo. Sendo assim, meu querido irmão, ele deve ser usado de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Sabendo que somos mordomos do nosso corpo, que ele pertence, nós precisamos então de utilizar de todos os recursos para preservá-lo como santuário de Deus, como habitação de Deus, pois nós somos comprados por alto preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então nós estamos chegando ao final desta primeira abordagem acerca da mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá. E a nossa oração é que você tenha aprendido com a Escritura a importância de cuidar do seu corpo. E a minha oração e súplica é que você, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, administre bem aquele que é santuário do Santo Espírito de Deus. Deus, pois, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.